Olá, meus amigos, tudo bem? No nosso projeto a Alegria, o prazer, a vontade de ler e a felicidade, a alegria de ouvir, eu vou ler hoje um conto de minha autoria chamado O Anjo. É um conto interessante que vale a pena prestar atenção. Meio policial, misterioso. Vamos ver o que é que vocês acham do O Anjo. É o título. Aquele sorriso cativante escondia algo que ninguém conseguia definir. Os olhos de um azul celestial fizeram com que ele fosse conhecido como o Anjo. Ele era jovem, inteligente, possuidor de uma grande beleza. Conhecido nas rodas sociais pela sua crueldade com as pessoas. Ele sentia prazer em humilhar, tripudiar todos os que ele percebia se sentiam ameaçados pela sua presença. Mas também era capaz de envolver homens e mulheres com as suas doces palavras e histórias de sua badalada vida pelos 5 continentes do mundo. O anjo era a presença constante nas altas rodas sociais. Figura enigmática, amada por uns, admirada por outros, odiada por uma grande maioria silenciosa. Porém, ele, o anjo, agia como uma fera, olhando para todos com um disfarçado ódio e uma fúria pronta para explodir, mas com uma maestria incrível. Ele conseguia disfarçar esses sentimentos, distribuindo sorrisos e causando sensações calorosas em todos os que com ele conviviam. Figura perigosa. Sabia proferir elogios, palavras envolventes, que deixava todos plenos de vontade de partilharem de sua intimidade. Quando alguém se aproximava além dos seus limites, ele encontrava alguma forma de congelar o admirador. Os mais atentos conseguiam perceber que as suas belas palavras ocultavam uma fria indiferença para com o seu interlocutor. Era como se os outros para ele nada valessem. Perceberam quem é a figura? Estou formando um quadro. Manipulava as pessoas, fingindo estar sensibilizado com suas vidas. Aqueles olhos sempre úmidos, como se estivesse prestes a chorar, comovia principalmente as mulheres. Porém, o destino armou uma armadilha para que os nossos caminhos se cruzassem. Eu até então só conhecia o anjo por ouvir falar. Nunca tinha estado com ele frente a frente. Eu o conheci durante uma festa. Ele estava rodeado de gente de todos os tipos, fato que despertou em mim uma certa curiosidade. Por que tantas pessoas o admiram? Que fascínio ele exerce sobre tanta gente, homens e mulheres? Instintivamente, eu fui atraído pela multidão e por alguns momentos eu consegui me aproximar desta enigmática figura. A minha atitude foi mais instintiva, um pouco de curiosidade talvez, a necessidade de saber o que estava acontecendo, quem era aquela pessoa, e sem querer lá estava eu junto à multidão que cercava o belo homem de olhos azuis. Fazer uma observação. Eu aprendi
aprendi na vida, com a minha família, com meus amigos, que nos tornamos presas fáceis para abutres quando estamos confusos, pois ficamos com as nossas defesas enfraquecidas. Vale aí um aviso para quem está me ouvindo. É uma lição que eu aprendi e eu vou repetir. Nós nos tornamos presas fáceis para abutres quando estamos confusos, porque ficamos com as nossas defesas enfraquecidas. Foi dessa maneira que o anjo percebeu que, ao chegar próximo a ele, eu estava inseguro no meio de toda aquela fauna social. Ao se aproximar de mim, eu me senti como se estivesse numa mesa de pôquer. O blefe do meu adversário, que seria o anjo, me tirando a possibilidade de vencer, e eu sabendo que estava sendo enganado, mesmo assim resolvi enfrentar a jogada. É complexa essa reação humana, né? Muito complexa. Inteligentemente, através de uma manobra elegante, o anjo desvencilhou-se dos demais e ficamos apenas nós dois. Ele, um narciso diante de mim, um patinho feio, frente a frente. Espantei-me por notar que jamais havia estado numa situação como aquela. Por alguns segundos não consegui defender-me de suas perguntas maliciosas sobre a minha vida pessoal. Como ele sempre fazia, ele partiu para o ataque, buscando, na minha vida pessoal, tirar de mim a minha segurança, o meu equilíbrio. Comecei a ficar aflito por me sentir aprisionado por aquele olhar azul que eu pressentia ser de um anjo mau. Ele, percebendo a minha insegurança, se aproximou ainda mais de mim, quase numa condição de corpo a corpo, quando sentimos a respiração do oponente. Ele se aproximou, porque você sabe que aí você tira do outro toda e qualquer possibilidade de defesa. Eu concedi-lhe alguns momentos de fala para ordenar os meus pensamentos. Ele, percebendo que a sua fala já não me causava tanta emoção, ele começou a reagir com uma certa ponta de raiva e desequilíbrio. Era o que eu esperava, deixar que ele perdesse o domínio que ele achava estar tendo sobre a minha pessoa. Pude então observar que gotas de suor começaram a brotar em sua testa. Finalmente, a criatura estava se descontrolando. A máscara do anjo estava prestes a cair, e não conseguindo obter o seu intento sobre mim, descontrolou-se e deixou sua raiva aflorar. Definitivamente, o poderoso, o inflexível, o dominador mostrava-se confuso e perturbado, e foi nesse clima que ele gritou, fazendo com que todos os olhares das pessoas que estavam na festa se voltassem para ele. E também para, no caso, o seu oponente, que era eu. Você se acha melhor do que eu? Disse ele. Eu não reagi. Você me acha um farsante? Disse ele novamente, e eu permaneci calado. Ele respirou profundamente e, nesse momento, eu não pude resistir à tentação, sabendo que estava ali a possibilidade do meu
ataque, eu arrisquei-me e comecei a dizer a ele realmente o que eu pensava sobre a sua vida, sobre os seus joguinhos, sobre as suas manipulações. O acusei de ser um solitário e de não possuir nenhum amigo verdadeiro, e que o seu maior medo era de sentir-se só. Era um covarde que só humilhava pessoas mais sensíveis e que não tinha coragem para enfrentá-lo. Era um farsante. Ele, o anjo, a passos rápidos retirou-se da festa, deixando todos intrigados com a situação. Relaxei e, antes de começar a me apiedar do anjo mau, respirei fundo e também me afastei do local, assobiando uma bela melodia. Caminhei pela noite tranquilamente, sentindo-me com a alma lavada. Nunca mais tive notícias dele. Atenção, por favor, não desliguem, por favor. Caso você encontre alguém com as características observadas acima do texto, os olhos azuis, um homem lindo, fala envolvente, cuidado, pode ser ele, o anjo. Portanto, proteja-se. Tchau, até a próxima história.